Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos ao segundo dia do Congresso Internacional sobre a Formação e Profissão Docente, primeira edição no Brasil. Bonjour à toutes et à tous, soyez tous et toutes les bienvenus au deuxième Congrès international sur la formation et la profession enseignante, première édition au Brésil. Convido a todos e todas a clicarem no link interpretação e escolherem, a partir de agora, o idioma pelo qual querem ouvir e participar dessa sessão de mesa redonda. Je vous invite, à partir de ce moment-là, de cliquer sur le globe en bas et choisir français ou portugais, la langue à partir de laquelle vous aimeriez participer à cet événement. Donc, les petits globes, portugais PT, portugaise, langue portugaise et française. Moi, je vais choisir portugais. Assim, a partir deste momento, nós teremos a interpretação do francês para o português e do português para o francês. Então, sejam bem-vindos. E temos também, nessa sessão, as intérpretes de Libras em língua portuguesa. Agradecemos imensamente ao fomento recebido pelo CNPq, que nos foi dado para eventos mundiais, a partir do qual foi possibilitado a interpretação no idioma francês, português, francês e na linguagem de sinais. É com muita alegria que receberemos hoje, nessa segunda mesa redonda, que representa o segundo eixo do Centro de Pesquisa Interuniversitário sobre a Formação e Profissão Docente CRIFP, e da mesma maneira sua antena no Brasil, CRIFP Brasília, também se organizando dessa mesma maneira, o segundo eixo, que se refere à inserção profissional. Nós receberemos hoje professora Josefina Mukamu-Herá, que é responsável desse segundo eixo do CRIFP, inserção profissional. E receberemos também professora Laurizete Ferragutti Passos, que é responsável, que é coordenadora do mestrado de formação de professores da PUC e trabalha essas questões em suas pesquisas. Então, a partir desse momento, vou abrir a mesa redonda e vou convidar professora Laurizete para iniciar sua fala de 30 minutos, em seguida professora Josefina Mukamu-Herá, 30 minutos, e teremos um tempo para questões, discussões, para tratarmos de suas pesquisas. A inserção profissional é uma fase crucial na carreira docente. Aí a importância de estarmos hoje com as especialistas neste momento. Professora Laurizete Ferragutti Passos é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, professora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação, Psicologia da Educação, professora e coordenadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação, Mestrado Profissional, Formação de Professores da PUC de São Paulo. Pesquisadora da Rede de Estudos e Pesquisa sobre o Desenvolvimento Profissional Docente, REDEP. Eu passo a palavra nesse momento à professora Laurizete. Depois chamaremos a professora Josefina para sua apresentação. E em um terceiro momento estaremos juntas com todos e todas, né, recebendo, acolhendo as questões no chat e aqui também as minhas para o debate. Professora Laurizete, seja muito bem-vinda. É com muita alegria que o CRIFP, Canadá, Brasil e os nossos todos parceiros, Unesco no Brasil, Finatec, Federação Brasileira de Professores de Francês, as universidades UNB, PUC de São Paulo, Unesp, recebem a senhora nesse evento. Muito obrigada, Denise. Bom dia a todos e a todas. É uma honra para mim, é uma honra para a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
a quem eu represento, compor essa mesa com a professora Josefine, a quem cumprimento também Sophie, que tanto nos ajudou nesse momento do congresso, e especialmente agradeço a gentileza do convite à professora Denise, com quem eu tenho trabalhado no seu estágio de pós-doutoramento aqui na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu queria também dizer que eu vou contar para vocês, conversar com vocês sobre uma pesquisa que está em andamento e, como todos os nossos projetos, essa pesquisa também sofreu as agruras da pandemia, né? Ela continua, mas em outros moldes, em outros, vamos dizer, em outros modos de vida, em outras relações. Quer dizer, embora distantes, continuamos trabalhando na pesquisa. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Só um minutinho, por favor. Isso. Vocês estão vendo? Professor, estamos dizendo seu computador, não a apresentação. Não está vendo ainda? Ainda não. Porque para mim aqui já está compartilhado. Acho que a senhora volte, isso, e faça talvez novamente. Isso. Vamos lá. Abrir a apresentação. E agora? Sim, professora. Aguardamos só o modo apresentação. Certo. Ainda está... eu estou tentando aqui. Ele demora. Isso, chegou, professora. Pronto. Muito obrigada. Então, esta é a pesquisa que eu quero comentar com vocês. Eu vou iniciar esta fala e vou contar um pouquinho do desdobramento e, principalmente, da pessoa que até então coordenava essa pesquisa e que já não está mais conosco, né? A ausência de políticas de iniciação à docência tem sido apontada por diversos estudos nacionais. Aqui nós temos vários autores que estão trabalhando com... Só um pouquinho, porque eu... pronto. Vários autores nacionais, como André Gonçalves, Mira Cartacho Reis, e também autores internacionais que temos acompanhado, como Vaillant Marcelo, Avalos. Esses estudos, né, eu estou aqui introduzindo um pouco a nossa temática, os achados desses estudos têm indicado a necessidade de um sistema estruturado para apoiar os iniciantes nessa fase de inserção profissional, pois muitos são os desafios e dilemas com que se defrontam no processo de aprendizagem docente. Então, esses estudos mencionam normalmente, né, esses autores, alguns aspectos que precisamos olhar, entender e compreender, especialmente o pouco domínio dos conhecimentos profissionais, o específico, pedagógico e curricular dos conteúdos, né? Aquilo que abrange os conteúdos, objeto de ensino, prática de planejamento, avaliação, dentre outros. Também, outro tema mencionado pelos autores é o pouco domínio da gestão de sala de aula, na inter-relação com os alunos, no atendimento às necessidades dos alunos, considerando as etapas de desenvolvimento humano que abarca a compreensão dos processos de aprendizagem, da dificuldade dos alunos, das disciplinas, linguagem, especialmente a diversidade dos alunos, que é um tema muito caro a nós aqui. E uma terceira
menção é a falta de apoio da escola. Esse dado ele foi muito importante nos estudos que fizemos, porque essa falta de apoio, especialmente no que se refere às questões burocráticas, às orientações básicas de acolhimento na escola, as orientações de acompanhamento pedagógico, o trabalho coletivo, colaborativo, a relação com as famílias, são aspectos discutidos pelos autores que nós analisamos aqui. Também, dentro desses autores, um deles que a gente tem estudado muito e que ele tem abordado todos esses desafios, há um consenso de que aprender a ser professor está relacionado a uma visão mais ampla da docência. É nesse sentido que a gente tem que pensar que essa visão mais ampla envolve o aprender a pensar como um professor, a se conhecer como um professor, a sentir como um professor e, especialmente, a agir como professor. O professor Novoa tem sido uma literatura muito utilizada por nós aqui, aliás, junto com o professor Tardif, no sentido de que a profissão docente ela tem que ser mais reconhecida, né? Bom, nesse sentido, um consenso para nós, que eu estou colocando nessa introdução da literatura e também nas discussões que fizemos, é o consenso da necessidade de que as redes de ensino invistam em programas que acolhem os professores em início de carreira. Acolher, aqui, a gente está entendendo dar apoio, dar assistência específica para que eles enfrentem as demandas de atividades que os esperam. Isso por quê? Porque nós estamos entendendo que o processo de inserção profissional dos professores não é uma responsabilidade individual, mas é um desafio institucional das políticas públicas e que nós, brasileiros, aqui, temos tentado dialogar cada vez mais com elas, né? Então, a nossa legislação, embora o nosso Plano Nacional de Educação tenha na meta 18 explicitado a preocupação com o período inicial da docência e com foco no acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por pares experientes, essa ação, aqui no Brasil, ainda se apresenta muito reduzida no que se refere aos sistemas municipais de ensino. Você sabe que o Brasil é um país imenso, dividido em estados, e os estados são divididos em municípios, né? Então, eu fiz toda essa abertura, porque toda essa preocupação fazem parte do grupo de pesquisa denominado Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Desenvolvimento Profissional Docente, que foi coordenado até o início desse ano pela nossa querida professora Marli André. Eu trago a foto dela, porque professora Marli encaminhou, no seu início, nos 2 primeiros anos, o desenvolvimento dessa pesquisa, e, junto com ela, um grupo grande de pesquisadores, que eu já vou contar para vocês, assume essa temática dentro desse núcleo que está alocado na PUC de São Paulo, na universidade a qual pertenço. Professora Marli, que nos deixou
no começo desse ano, e eu quero pontuar aqui, não foi em questão, não foi pelo motivo da pandemia, ela teve um câncer muito violento, arrasador, que tirou-nos da sua convivência assim, em poucos meses, em 8, 9 meses, né? Bom, de qualquer forma, quero contar para vocês que todas essas questões que eu coloquei anteriormente, elas não nascem nesse projeto. Por isso que eu trouxe aqui a professora Marli. Ela nasce anteriormente. A professora Marli desenvolvia, e nós aqui desse grupo, que eu já vou mostrar a foto do grupo para vocês, estamos dando continuidade ao projeto. E esse grupo esteve envolvido em projetos anteriores, porque quando olhamos toda a trajetória da professora Marli, há uma coerência temática, e especialmente o último projeto dela, que tratou de analisar o processo de inserção profissional de professores iniciantes, mais professores iniciantes privilegiados, porque participaram de projetos públicos nacionais e estaduais de iniciação à docência. Nós temos um projeto nacional chamado PIBID, nós temos um projeto também chamado Residência Pedagógica e um projeto estadual chamado Bolsa de Iniciação. Essa grande pesquisa envolveu 20 estudos de caso, que esse grupo de pesquisadores desse núcleo, e que hoje formam uma rede, se dividiram e desenvolvemos junto essa pesquisa. Essa pesquisa contou com uma metodologia de métodos mistos, envolveu um survey com 1.237 egressos, provenientes de 18 instituições de ensino superior. E foram realizados 20 estudos de caso. Eu não vou entrar em detalhe dessa pesquisa, mas os resultados dessa pesquisa que nos levaram para a problemática da pesquisa que eu estou apresentando aqui hoje, porque os resultados indicaram naquele momento que os iniciantes que participaram de programas públicos, eles já não revelavam tanta dificuldade no início da docência, no seu processo de inserção profissional. E eles também, os indicativos dos estudos de caso mostravam que o professor que participa de programas públicos, que tem apoio, que tem uma assistência para ele, que tem trocas com ele, ele enfrenta e se prepara melhor para o exercício da docência. Então, fomos instigados e instigadas por essa pesquisa, pelos resultados dessa pesquisa. Foram esses resultados que nos levaram para a problemática da pesquisa que eu estou apresentando hoje. Então, veja as problemáticas. Como as escolas públicas e as redes de ensino vêm se organizando para acolher e acompanhar os professores iniciantes? Outra questão dessa pesquisa: é possível desenvolver com os professores e gestores das escolas um processo de discussão e reflexão coletiva para o delineamento de ações institucionais de acompanhamento, indução a professores iniciantes? E, especialmente, é possível estabelecer parceria com as secretarias municipais de educação para a proposição de programas de indução aos professores iniciantes? Eu quero contar para vocês que essas problemáticas, elas surgem agora, mas são problemáticas que já foram se apresentando nos projetos anteriores. Nós tivemos projetos, esse grupo que eu vou apresentar para vocês já já, tivemos projetos sobre professor formador que atua nos cursos de licenciatura. Tivemos projetos com professores iniciantes, esses com bolsas. E todos esses projetos
esses professores que estão nesse núcleo já são professores de outros programas, de outras universidades, e eles desenvolveram pesquisa de mestrado e doutorado com essas temáticas. Então, para esse projeto, para contemplar esses questionamentos, nós procuramos desenvolver isso que nós chamamos de programa interinstitucional de pesquisa, porque várias instituições estão envolvidas e com foco nos processos de indução para professores iniciantes da educação básica. Então, são aqui 10 subprojetos. Então, eu estou aqui desenvolvendo com vocês o projeto maior, né? Mas são 10 subprojetos, ou seja, são 10 instituições que estão, que pertencem a diferentes estados do país. Nós temos instituições do Nordeste do país, do Sul do país, do Sudeste e da parte central do país. Então, são 10 subprojetos e que vão trabalhar em diferentes contextos, ou seja, diferentes municípios de diferentes estados do país. Este é o grupo, né, que compõe uma rede de estudos sobre desenvolvimento profissional docente, né? Aqui está a professora Marli, está bem no centro dessa foto. Nós não temos todos os professores aqui, não. Essa foto foi tirada no último seminário presencial, então pode ser que falte alguns colegas nossos aí, mas é uma foto muito representativa de que esse grupo, nos diferentes projetos que foram coordenados pela professora Marli André, a palavra-chave era desenvolvimento profissional docente, dentre outras palavras, como, já que tratamos aqui de condições de trabalho, de início da docência, de projetos colaborativos, nós já vamos falar para vocês já já. Bom, a metodologia desse projeto do tipo colaborativo, na medida em que os participantes da pesquisa se implicam em processo de produzir conhecimento e, ao mesmo tempo, formar-se. O subprojeto, os 10, então, eles têm uma metodologia, têm aspectos comuns, né? E os comuns são metodologia de pesquisa e o desenvolvimento de ações de aproximação e parceria com as secretarias de educação, com o propósito de sensibilizá-las para a elaboração de programas de indução. Agora, o tema comum, processo de indução de professores iniciantes. Então, vamos dizer, o que seria a autonomia desses subprojetos, né? A temática é essa, né? E os conhecimentos produzidos de cada subprojeto são advindos de várias fontes, mas principalmente é preciso pontuar de diferentes realidades do país. Portanto, a gente tem diferentes propostas metodológicas e sempre olhando para a promoção de experiências de aprendizagem de pesquisa de forma colaborativa a todos os participantes, os pesquisadores participantes, né? Bom, também é bom dizer para vocês aqui como que a gente tem se reunido, tem pensado um pouco, né? Temos pensado no que vamos desenvolver lá nas secretarias ou junto às secretarias municipais, mas também eu quero pensar aqui agora enquanto rede, enquanto núcleo de pesquisa, porque esse trabalho tem favorecido a consolidação de relações e de diálogos entre nós, pesquisadores, né? A gente constitui hoje uma comunidade investigativa e uma rede que aprende juntos, né?
Mas também, quando nós vamos trabalhar com as secretarias de educação, nós também levamos esse modo, essa ação, esse agir conjunto, já que a relação universidade-escola, em todos os projetos coordenados pela professora Maria Barli André, dos quais nós participamos, essa relação o tempo inteiro é incentivada. Então, nós levamos na nossa relação com as redes de ensino também essa possibilidade de vivenciar essa mesma perspectiva, né? Então, quero contar para vocês que essa equipe de pesquisa, ela, já que é um projeto que foi financiado pelo CNPq, essa equipe de pesquisa se reúne, eu tenho mais 5 minutos, desculpe, eu marquei aqui, e já vou acelerar um pouquinho. Ela tem se reunido, estava se reunindo presencialmente para seminários de pesquisa, onde combinávamos todos os encaminhamentos, né? Então, eu vou falar da primeira fase da pesquisa. A primeira fase, que é comum a todos os projetos, consistiu no mapeamento da situação dos professores dessas redes municipais. E as fontes foram bancos de dados nacionais, locais, muitos tiveram que ir para a secretaria fazer o levantamento. Quantos professores iniciantes temos na rede, né? E aí isso já foi oferecendo indicativos do que a gente precisava fazer na segunda fase. Essa segunda fase está em desenvolvimento, que é o trabalho de campo, né? Nesse trabalho de campo, a previsão era que realizássemos entrevista com os professores iniciantes, com os gestores das escolas e planejamento de um trabalho de formação e de intervenção na escola. É nesse sentido o que diversos projetos trabalharam com pesquisa-formação. E a terceira fase é a previsão de encontros com gestores das secretarias municipais de educação para discussão e proposição de programas de indução. Então, o que eu queria, eu apresentei muito rapidamente para vocês esse projeto, que agora, com a pandemia, alguns continuaram nas plataformas online, mas eu queria apresentar aqui um pouco o conceito-chave da pesquisa, que é a indução profissional docente. Esse conceito-chave nos seminários, esse conceito foi aprofundado, nós dividimos nos seminários grupos. Cada subprojeto trabalhou um conceito do ponto de vista teórico. Então, conceitos como indução, o primeiro deles, mas pesquisa colaborativa, necessidades formativas, contextos, condições de trabalho, condições de carreira, enfim. Então, vamos dizer, os conceitos foram trabalhados por cada subgrupo, trazidos nos seminários, discutidos, e nessa discussão ainda... Desculpa. Continuaram das plataformas... Só um minutinho, gente, que entrou aqui uma invasora na minha... Essas discussões teóricas eram trazidas no seminário por cada subgrupo, e foi isso, de todas essas discussões, que nós, já no andamento da pesquisa, publicamos um dossiê numa revista chamada Reveduc, da Universidade Federal de São Carlos. Com isso, eu estou mostrando aqui os teóricos principais, Wong nos Estados Unidos, Tickle na Inglaterra, são os autores internacionais, dentre outros, o Boer no Chile, e aqui entre nós
esses nossos pesquisadores, Souza e Reale Tancredi, dentre outros, né? Então, esses são os nossos companheiros de pesquisa. Denise, eu já cheguei em meia hora, porque eu pus um pouco antes, eu queria te perguntar. Professora, podemos, se a senhora quiser concluir, podemos mais alguns minutos, porque nós começamos com alguns 3 minutos além. Tá bom. Eu só vou contar rapidamente, eu nem vou passar para vocês, de um dos subprojetos, né? Esse foi o subprojeto São Paulo, que ocorreu na cidade de São Paulo, né? E esse projeto, todos eles tendo como papel essencial acolhimento, acompanhamento e formação dos professores iniciantes. Então, os diferentes projetos, tiveram iniciativas diferentes. Por exemplo, em São Paulo, onde que nós focamos? Nós focamos no coordenador pedagógico. Então, nós fomos numa diretoria de ensino. O município é dividido em 13 blocos. Nós fomos num desses blocos, numa diretoria de ensino, trabalhamos com mais ou menos 50 coordenadores pedagógicos, e esses coordenadores que foram sensibilizados para fazer um trabalho junto aos seus iniciantes. Então, foi uma pesquisa-formação, porque ao mesmo tempo que o coordenador, nós trabalhamos com casos de ensino, ele se sensibilizava, nós elaboramos um caso de ensino de uma iniciante com todas as dificuldades que ela encontrou, os momentos dessa dificuldade, e nós discutimos essas dificuldades em grupos, e eles foram aplicar um questionário junto aos iniciantes da sua escola, e isso continuou a ser discutido depois, mesmo no momento da pandemia, né? Então, nesses encontros, ao mesmo tempo que a gente desenvolvia pesquisa com os iniciantes das escolas, desse coordenador, sendo o coordenador também um pesquisador, nós também tínhamos dados para a nossa pesquisa e fazíamos com eles um movimento de reflexão crítica sobre a importância de acompanhar os professores iniciantes, para olhar para suas dificuldades, voltar-se para elas. E ali, esses coordenadores tiveram muita possibilidade de contar o que enfrentam, e muitos até já faziam algumas atividades, mas não sabiam da importância dessas atividades. Então, eu tenho outros exemplos para contar. Eu trouxe até aqui exemplo de como fez o grupo do Rio de Janeiro, como fez o grupo que está no centro do país, na Universidade Federal de Rondonópolis, que é um local que mais pesquisou professor iniciante do país, segundo uma pesquisa de revisão sistemática das dissertações e teses. E os projetos, de forma geral, o que eles têm feito? Têm desenvolvido parcerias, professor experiente, professor iniciantes juntos, pensando esse desafio. Então, essa dupla que se forma junto, isso foi sendo, no decorrer da pesquisa, estimulado e trabalhado por todos. Eu não vou aqui apresentar, essa pesquisa está em andamento. Essa pesquisa nós fizemos durante o ano passado e esse ano poucos encontros virtuais, porque a nossa condição de trabalho, como já foi dito aqui, a nossa condição de trabalho, a nossa sobrecarga aumentou muito. E assim mesmo conseguimos fazer. Então, a gente tem resultados provisórios, especialmente dessa parceria. E resultados também já de muitas pesquisas que depois, se tiver
pergunta, eu posso comentar com você desses resultados. Então, eu agradeço essa oportunidade e deixo para a nossa conversa inicial. Eu queria só fazer uma coisa que eu queria ter feito no início, que é muito comum aqui no Brasil, e eu peço desculpa e agradeço aos intérpretes de Libras. Eu esqueci de fazer a minha apresentação, a minha audioapresentação. Eu sou uma professora de pele branca, eu uso óculos, eu estou com uma blusa colorida, eu tenho meia idade, vamos dizer assim. Atrás de mim tem uma estante com alguns enfeites e a minha parede é uma parede clara. Então, faço a apresentação agora, porque sei que temos pessoas que precisam, e isso favorece muito o entendimento dessas pessoas com necessidades que estão participando desse congresso. Muito obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, professora Laurizete, pela sua apresentação, por esse trabalho de detalhamento, né, desse projeto amplo, guarda-chuva, né, que acolheu 10 subprojetos. Eu passarei a palavra à professora Josefina Milkamil-Herrá. Professora Josefina é titular da Faculdade de Educação da Universidade de Sherbrooke, Quebec, no Canadá. É membro regular e responsável pelo eixo de inserção profissional no CRIFP. Seus principais temas de pesquisa, objetos de pesquisa, focalizam a inserção profissional, as condições de trabalho dos professores, o ensino, os métodos pedagógicos, contextos sociais e também os sistemas de ensino e aprendizagem. Bom dia, professora Milkamil-Herrá. A palavra à senhora. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Parfait. OK. Denis, si jamais il y avait quelque chose, là, tu peux m'interrompre et me dire ce qui ne va pas. Alors, j'ai mis mon écran, donc, comme on m'a présenté, mon nom, c'est Joséphine Milkamil-Herrá, professeure à l'Université de Sherbrooke, et je suis membre du CRIFP. Alors, ça n'a pas été facile de décider qu'est-ce qu'il faut vraiment présenter. Je travaille sur l'insertion professionnelle depuis plusieurs années, mais j'ai essayé d'adapter la présentation au contexte de table ronde. Donc, le sujet, c'est s'insérer en enseignement, une transition à soutenir, pourquoi, quand et comment. Le plan de la présentation en 4 points. D'abord, nous allons parler des défis inhérents au début de carrière, la mobilisation quasi internationale vers des programmes d'insertion professionnelle, quelques résultats choisis en lien avec une enquête réalisée au Québec sur les besoins de soutien et les pratiques d'aide aux enseignants débutants, et à la fin, conclusion et perspectives de recherche. L'insertion professionnelle, c'est un moment de défi. Donc, il y a des défis inhérents au début en carrière. Et on peut dire que le passage de la formation initiale à la pratique du métier, c'est toute une transition. D'abord, il y a l'enthousiasme de finir ses études, de pouvoir enfin exercer la profession de son rêve, du moins pour plusieurs, mais la pression de l'entrée en carrière est inévitable en quelque sorte. Et je vois que je ne vois pas tout mon écran. Alors, d'abord, l'enseignant débutant, il va passer d'un statut d'étudiant à celui plus engageant de professionnel de l'enseignement. Et cela n'est pas sans complication. Également, il entre à la fois dans la profession, mais aussi dans un milieu scolaire, donc une commission scolaire, une école, une classe, une équipe école, des fois une équipe aussi matière ou une équipe niveau. Et c'est donc beaucoup d'adaptations en même temps.
Puis l'enseignant débutant est également confronté à l'exigence de faire la classe en pleine responsabilité, alors qu'avant, il était stagiaire, il y avait toujours un enseignant à côté. Il a le défi également d'être cette fois le principal répondant de ce qui se passe en classe et souvent dans des conditions de travail difficiles et des tâches instables. Ainsi, débuter en enseignement, c'est faire face aussi à des situations de travail nouvelles, voire complexes, sans disposer d'expérience ni de confiance en soi pour surmonter facilement les difficultés de la pratique du métier. On comprend dès lors que c'est un moment où s'entremêlent des émotions positives, des émotions négatives, l'enthousiasme des débuts, découvertes, mais aussi la survie ou le choc du réel, de la réalité, et parfois même des remises en question de la carrière. Et on comprendra également que ces débuts dans la carrière enseignante, ça se présente comme une route sinueuse et chaoteuse. Il faut d'abord survivre à l'embauche, parce que ce n'est pas toujours évident de trouver du travail, un emploi à temps plein qui fait vivre, mais c'est aussi qu'après l'embauche, il faut survivre, notamment à la précarité, aux tâches difficiles, et des fois pendant des années. Et donc, il faut s'armer de patience, de détermination, de persévérance. Mais on peut toujours dire que la lumière est au bout du tunnel et qu'enfin, des fois, après 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, voire 10 ans, enfin, on peut obtenir un poste, sa classe, idéalement dans son champ, puis à la même école. Alors, la profession enseignante est également réputée pour être une profession complexe et de plus en plus complexe, qui s'est alourdie. Et en ce qui concerne les jeunes enseignants, c'est une profession qu'on dirait qui mange ou qui brûle la relève enseignante. Et donc, l'enseignement, pour tout le monde, disons, c'est devenu un travail multitâche, un travail multirôle. On est à la fois enseignant, on est à la fois infirmière, on est à la fois pompier, on est à la fois policier, on est à la fois femme ou homme de ménage. Mais pour les enseignants débutants, c'est souvent des tâches difficiles, les plus difficiles d'une école, les tâches instables d'une année à l'autre et souvent même à l'intérieur de la même année. Et donc, comme je disais tantôt, c'est beaucoup d'adaptation et beaucoup d'apprentissage, de telle façon que même gérer le temps est devenu en soi une tâche. Et tout cela a sans doute des conséquences. Les conséquences, c'est comme un enseignant qui demande aux plus jeunes si avec tout ça, cette surcharge, il arrive à s'en sortir, à se retrouver. Et donc, parfois, manque de sommeil, on peut perdre l'énergie, sentiment d'efficacité personnelle diminuer. Et parfois, nous remise en question aussi du sens du travail, ce qui peut conduire à une détresse, et l'absentéisme. Et de plus en plus, on parle de décrochage précoce, ce qui est préoccupant parce que selon les pays, les États, de 20 à 50% d'enseignants débutants quittent la profession. Alors, je dirais la ruée vers des programmes d'insertion. Donc, de plus en plus, le milieu scolaire, les pays sont conscients qu'il faut soutenir les débuts dans la carrière enseignante. Et c'est devenu une nécessité en pensant que ça va aider d'abord pour recruter les enseignants, pour les garder, mais pour les aider également à relever les défis quotidiens dont je parlais tantôt, mais aussi soutenir leur développement professionnel qui n'est pas achevé lors de la formation initiale, également pour augmenter la satisfaction au travail, le sentiment de bien-être, en espérant que tout cela va conduire à une meilleure persévérance dans la profession, à une meilleure rétention au niveau de l'école, au niveau du conseil scolaire et ultimement, on espère que ça permet d'améliorer la qualité des apprentissages et la réussite des élèves.
Pour montrer un exemple, j'ai un tableau ici. Ce tableau, c'est pas facile à lire, mais je voulais juste montrer que, disons, dans les pays de l'OCDE, il y a un mouvement, une mobilisation vers la mise en place de ce que l'OCDE appelle des programmes d'initiation, mais que dans d'autres pays où c'est avancé, on parle de programmes d'insertion professionnelle. Et donc, le mouvement est en marche, les programmes sont en marche. Et au Québec, ça bouge beaucoup. Un peu plus de la moitié des centres de services scolaires disposent de programmes d'insertion professionnelle. Depuis 2011 jusqu'à date, il y a des mesures budgétaires qui incitent les commissions scolaires et les écoles à offrir du soutien aux enseignants débutants par le biais de programmes d'insertion professionnelle. Mais évidemment, un peu partout, on constate que l'accessibilité de ces programmes d'insertion, la variété des mesures qui sont offertes reste quand même limitée. Une enquête que nous avons réalisée au Québec en 2013-2014 qui nous a permis d'avoir une grande base de données qu'on a longtemps exploitée jusqu'à récemment. Et je vais en présenter quelques résultats en tout cas choisis. Mais d'abord, je vous présente un modèle que nous utilisons pour justement guider la collecte de données et qui me semble aussi très important lorsqu'il faut penser les besoins de soutien et le soutien à offrir aux enseignants débutants. Donc, ce modèle, on peut voir d'abord définir l'insertion professionnelle comme étant un processus qui débute dès la sélection de nouveaux enseignants et qui peut se terminer lorsque ceux-ci ont réalisé l'adaptation nécessaire afin de fonctionner pleinement et efficacement au sein du système scolaire. Mais l'insertion professionnelle, c'est aussi parvenir à la stabilisation qui, selon Huberman, est à la fois un choix subjectif, donc personnel, de s'engager définitivement, mais en même temps, ça doit être un acte administratif d'un employeur, des milieux scolaires qui décide de nommer ou de donner un poste régulier ou permanent à l'enseignant débutant. Sur le plan temporel, tout ce processus peut durer autour de 5 à 7 ans, mais dans des contextes de précarité, ce n'est pas étonnant que nous avons vu des enseignants qui, après 10 ans ou 15 ans, à un moment donné, ne se sentaient pas encore insérés et n'avaient pas le statut permanent dans un milieu scolaire. Alors, l'insertion professionnelle, nous l'abordons selon une approche multidimensionnelle. Nous considérons que l'insertion a au moins 5 dimensions. Et le point de départ, c'est la démarche de recherche d'emploi, l'obtention d'un emploi, et cet emploi va avoir des caractéristiques. Il peut être à temps partiel, il peut être à taux horaire, il peut être régulier, menant à la permanence. Il peut être temporaire, tout ça. Et puis, une fois qu'on a l'emploi, il est important aussi de considérer quelle affectation, pour faire quoi. Et donc, il y a l'affectation, les conditions particulières de la tâche, et c'est notamment ce qui concerne la nature de la tâche, les composantes et l'organisation de la tâche, la charge de travail et d'autres conditions qui accompagnent cette tâche. Et il y a également la socialisation organisationnelle. Je disais tantôt au début que entrer dans la profession, c'est aussi entrer dans une organisation scolaire qui a sa culture, qui a ses façons de faire, qui a ses valeurs, qui a son organisation. Et c'est en quelque sorte une certaine intégration au milieu, dans une équipe, mais aussi la familiarisation en ce qui concerne notamment l'environnement physique, organisationnel, social et politique, puis autant d'éléments qui vont en fait permettre de fonctionner aisément dans son rôle professionnel.
L'autre dimension qui a souvent été celle-là dans les études, c'est au niveau de la professionnalité, c'est-à-dire en lien avec le développement professionnel à poursuivre. Et cette dimension renvoie justement à l'adaptation, la maîtrise du rôle professionnel par le développement des savoirs et des compétences spécifiques à la profession. Et il y a une autre dimension qui a souvent été négligée, c'est que l'insertion professionnelle, c'est aussi une expérience humaine. Et cette dimension a trait essentiellement aux aspects affectifs et émotionnels de l'insertion professionnelle. L'enseignant doit apprendre à surmonter la pression de l'entrée en carrière, apprendre à gérer le stress, apprendre à développer la confiance en soi, le sentiment de compétence, le sentiment d'efficacité personnelle, mais il doit aussi pouvoir, à un moment donné, s'engager définitivement au niveau subjectif. Est-ce que je suis là-dedans dans la profession ou je me vois de plus en plus à l'extérieur? Alors, à partir de cette approche, nous avons fait une collecte de données. Cette collecte de données, mais rapidement, c'est d'abord sous forme de questionnaire auquel ont répondu 250 répondants, enseignants débutants, qui travaillaient dans 46 centres de services scolaires dans les 17 régions administratives du Québec. Donc, c'est l'échelle du Québec. Et c'était des enseignants à la fois du préscolaire primaire, du secondaire, de la formation générale aux adultes et quelques-uns de la formation professionnelle. Certains étaient précaires, d'autres avaient un statut régulier. C'est à peu près moitié-moitié. Et nous avons également réalisé des entrevues individuelles auprès de 32 répondants choisis parmi ceux qui ont répondu au questionnaire. Ce qui se dégage des résultats, maintenant, nous allons aborder 7 points. Quand offrir le soutien? Mais pour quels besoins au juste? Quelles mesures sont offertes au Québec? Est-ce que le soutien qui est offert correspond de manière significative à la nature des principaux besoins des enseignants débutants? Quelles retombées positives perçues? Est-ce qu'offrir un programme d'insertion de base pourrait être suffisant? Et y a-t-il d'autres conditions qui ont facilité ou faciliteraient l'insertion professionnelle? Alors, en ce qui concerne quand offrir le soutien, d'abord, on s'aperçoit que la première année, 70% des répondants ressentent régulièrement le besoin d'être soutenus. La deuxième année, c'est 46% qui ressentent de manière irrégulière ce besoin. La troisième année, on est rendu à 26%, ensuite 12%, ensuite 7%. Donc, ce qu'on observe, c'est que la première et la deuxième année sont des années très critiques qui mériteraient peut-être le soutien. Mais est-ce que ce serait suffisant les 2 premières années? Sachant que c'est souvent à partir de la 3e année, 4e, 5e année, que les enseignants, justement, commencent à penser à abandonner. Ensuite, pour quels besoins au juste? On convient qu'on veut soutenir les enseignants débutants, mais pour quels besoins? Alors, schématiquement, ces besoins, il y en a 5 catégories. Les 5 catégories, c'est d'abord la socialisation organisationnelle. Dans la socialisation organisationnelle, je signale un élément. Par exemple, la connaissance des rouages administratifs et syndicaux reliés à l'embauche, à l'accès aux emplois, à l'accès à la permanence. Comment cela se passe? 84% environ d'enseignants débutants ne savent pas comment fonctionnent les choses. Ensuite, il y a la gestion de classe comme autre catégorie. À l'intérieur, c'est sûr qu'il y a plusieurs aspects. Et je vous nomme ici un des aspects, c'est vraiment déterminer et appliquer les moyens permettant de régler les problèmes avec les élèves présentant des comportements inappropriés. Ce qu'on entend souvent par gestion de classe, des fois, ça se limite à ça, mais c'est sûr que ça comprend aussi la motivation des élèves, maintenir un climat favorable à l'apprentissage. Ensuite, il y a la différenciation pédagogique. Par exemple,
répondre aux besoins des élèves à risque ou en difficulté d'apprentissage. 88% des enseignants répondants éprouvent ce besoin. Et c'est également allié avec leur présenter des tâches d'apprentissage et des défis et des rôles qui leur permettent de progresser, avec 87% environ d'enseignants débutants qui éprouvent ce besoin. Il y a aussi la gestion des apprentissages qui inclut la planification, qui inclut l'évaluation des apprentissages, tout ça. Et on sait que, par exemple, l'évaluation des apprentissages des élèves, 86% des enseignants débutants ont un besoin de soutien à cet égard. Et l'autre aspect, c'est vraiment au niveau personnel et professionnel. Et à titre d'exemple, je vous mentionnerai le besoin d'écoute, d'empathie, d'encouragement, de confiance en soi, en fait tout ce qui concerne le soutien émotionnel, et 85% d'enseignants débutants éprouvent ce besoin de soutien. Évidemment, ces besoins de soutien peuvent être exacerbés par les conditions d'emploi. On parlait tantôt de précarité, d'instabilité, et les conditions de travail, notamment liées avec la tâche. Une tâche souvent difficile, souvent les tâches délaissées par les enseignants plus anciens, et des tâches qui sont instables d'une année à l'autre. Et actuellement, la pandémie a dû encore une fois renforcer ces besoins de soutien, mais dans un contexte où peut-être le soutien était nécessaire pour tous les enseignants. Je reviendrai là-dessus plus tard. En ce qui concerne les mesures de soutien qui sont offertes au Québec, mais en fait, ces mesures de soutien, la revue de littérature montre aussi que c'est des mesures qui existent ici et là à travers le monde. Au Québec, nous avons recensé 18 mesures. Alors, ces 18 mesures, sans nécessairement nommer tout ça, c'est sûr qu'il y a la présentation à l'équipe école, le soutien de la direction, le trousse d'accueil, les réunions ou rencontres d'information sur l'école, mais aussi le mentorat, une personne ressource désignée pour aider en lien avec les élèves en difficulté. Donc, toute une liste. Ce qui est important à souligner, c'est que nous avons constaté que les mesures les plus répandues ne sont pas nécessairement celles qui sont considérées comme étant les plus aidantes pour les enseignants débutants. Et que celles, justement, qui semblent être plus aidantes sont les moins offertes ou les moins accessibles, telles que le mentorat, telles que les personnes ressources, l'observation, le temps de planification en commun, l'allègement de la tâche en début de carrière. Ensuite, la question, est-ce que le soutien offert par le biais de ces mesures correspond assez à la nature des besoins ressentis? On peut constater que 43% des enseignants débutants estiment que, en tout cas, que ce soutien correspondait assez ou tout à fait à leurs besoins de soutien. Et donc, ça veut dire que pour 57%, il y a un travail important qui reste à faire. Concernant les retombées, bon, en résumé, donc nous avions une liste d'à peu près 26 retombées et par une analyse factorielle, nous avons réussi à dégager 3 catégories. La première catégorie, c'est les retombées personnelles et psychologiques. Puis il y a de 20 à 32% d'enseignants qui estiment avoir ressenti des retombées significatives à ce niveau-là. Il y a également des retombées au niveau pédagogique qui semblent être favorisées, donc de 34 à 46% des répondants. Puis les retombées écologiques, c'est toujours au niveau de l'intégration dans le milieu, la familiarisation avec l'environnement de travail, pour 10% à 37%. Alors, ce qui se dégage, c'est que oui, il y a des retombées positives, il y a la participation à un programme d'insertion, l'accès aux mesures de soutien, mais moins de 50% estiment avoir ressenti des retombées positives significatives. C'est quand même, ça questionne, dans la mesure où ça coûte quand même beaucoup d'argent. Certains évoquent même des impacts négatifs
liées à la participation à un programme d'insertion, notamment au niveau de leur charge de travail. On sait déjà que leurs tâches amènent un sentiment de surcharge. Ajouter, participer à des programmes, surtout sans libération pédagogique, ça va accentuer la surcharge de travail. Ça crée un stress supplémentaire pour ces enseignants et certains considèrent que ça empiète sur le temps personnel et même sur la réalisation des autres tâches professionnelles. Donc, cela nous questionne. Alors, la question aussi, c'est est-il approprié de se limiter à un programme d'insertion de base? Par programme d'insertion de base, souvent, les gens vont parler ou offrir juste le mentorat. Ou encore, on dit le mentorat et le soutien de la direction, ça c'est le programme de base. Est-ce que c'est suffisant? Ce que nous avons constaté avec une étude pilote réalisée récemment en lien avec les données que nous avions, c'est que le mentorat, conjugué juste le mentorat, il permettait surtout de motiver à rester dans le même milieu de travail. Et quand on ajoutait le soutien de la direction, il y avait comme deux retombées, la qualité de l'enseignement puis la motivation à rester à l'école. Alors, on se dit, est-ce que ça, c'est suffisant comme retombée? Est-ce que ça reflète l'ensemble des besoins de soutien? Et on dirait que non. Et donc, nous avons fait d'autres essais de jumeler des mesures de soutien pour voir si les retombées devenaient plus significatives, s'il y avait des différences significatives entre les groupes qui en ont bénéficié et ceux qui n'en ont pas bénéficié. Alors, brièvement, sans tout lire, ce qu'on a constaté, c'est que les mesures axées juste sur l'information, ça n'entraîne pas de différences significatives entre ceux qui les ont reçus et ceux qui ne les ont pas reçus. Et donc, on se dit, ah, ça prend autre chose. Puis en faisant des combinaisons, on s'est aperçu que les mesures de soutien plus personnalisées généraient plus de retombées en termes de nombre d'items, mais aussi en termes de différences significatives entre les groupes. Et quand on a ajouté une mesure plus de groupes, tels que groupe d'analyse des pratiques, là, on a eu vraiment un peu plus de retombées et de différences significatives. Donc, on a pu voir 12 retombées qui reflètent les trois types de retombées, c'est-à-dire au niveau pédagogique, au niveau écologique et au niveau personnel et psychologique. Et donc aussi, c'est que plus les mesures de nature personnalisée avec groupe d'analyse de pratique augmenté, meilleures étaient les retombées, meilleures étaient les différences significatives entre ceux qui en bénéficient et ceux qui n'en bénéficient pas. Alors, lorsqu'on regarde au niveau des mesures de soutien de groupe, bon, il n'y en a pas beaucoup de retombées et donc on ne pourrait pas se limiter juste à ces mesures-là. Il y a également des mesures intégrées dans les conditions de travail, lorsqu'on parle de libération pédagogique, lorsqu'on parle d'allègement de la tâche, oui, c'est très bien, mais ça ne permet pas d'optimiser les retombées potentielles. Alors, en guise de conclusion, un programme de base n'est pas suffisant. Il faut vraiment miser sur la complémentarité des mesures pour pouvoir espérer rejoindre les différents types de besoins. On a quand même vu aussi qu'il y avait une question qui demandait aux enseignants de dire quelles sont les conditions qui vont faciliter leur insertion ou qui faciliteraient l'insertion. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est d'abord la culture d'entraide, de collégialité, de collaboration professionnelle entre enseignants, les tâches assez stables dans le temps et le soutien de la direction. Et les programmes d'insertion, les mesures, viennent en quatrième lieu. Puis on voit également que tout ce qui concerne l'emploi est présent. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que les programmes d'insertion sont perçus très positivement par 88% d'enseignants, mais visiblement, ils ne constituent pas la seule condition pour une insertion harmonieuse ou réussie. Et peut-être qu'il faut aussi jumeler avec les conditions d'emploi, de travail et l'environnement de travail et le climat de l'école.
En guise de conclusion, c'est d'abord qu'il y a des défis et des besoins de soutien, comment je dirais, sur des aspects variés de l'insertion professionnelle et du travail enseignant, et qui nécessiterait une combinaison de mesures de soutien. Le besoin de soutien est plus important chez les enseignants débutants, en particulier durant les 2-3 premières années d'enseignement, mais évidemment, on sait qu'ils ont encore besoin de présence, de soutien, mais peut-être beaucoup moins important, mais quand même nécessaire. Il y a des retombées positives de ces programmes, mais comment atteindre un effet optimal? Est-ce qu'un programme d'insertion dans un climat d'école qui n'est pas sain, il n'irait pas très loin en termes de retombées ou en termes de persévérance? Ensuite, en termes de perspective de recherche, il est important vraiment d'étudier les conditions et les pratiques efficaces au sein de chacune des mesures d'insertion. Comment rendre le mentorat plus efficace? Quelles pratiques à l'intérieur du mentorat permettent justement de mieux soutenir les enseignants? Il est important également de documenter la pérennité de l'effet des PIP. Est-ce que c'est un effet ponctuel, un effet ponctuel? Est-ce que c'est un effet qui peut être durable et sous quelles conditions? Il y a également un besoin d'études longitudinales, de considérer plusieurs variables, d'utiliser des méthodes d'analyse quantitative poussées pour essayer de voir l'effet distinctif du programme d'insertion par rapport à d'autres facteurs, l'effet distinctif de chaque mesure par rapport à d'autres mesures. Et en dernier, je dirais, mais quel est finalement aussi l'impact de la pandémie sur l'expérience d'insertion des enseignants débutants et sur leur rapport au collectif enseignant dans une école et aussi leur rapport à la profession. Et sur ce, je vous remercie de votre attention. Obrigada, Josefine, pela sua apresentação. Sim, Josefine. Agradeço imensamente a apresentação da professora Josefine, da professora Laudisete, que em cada uma dos seus 30 minutos trouxe, né, o seu estado da arte, do seu momento, das suas pesquisas, e eu percebo imediatamente a necessidade dessa aproximação da pesquisa brasileira no contexto também do Canadá, essa troca e a pesquisa francófona aqui conosco. Aliás, a professora Laudisete colocou, esse é um dos objetivos, né, professora Laudisete, desse nosso estudo pós-doutoral, que é justamente trazer as pesquisas, né, em inserção profissional em português, né? Eu digo em português. Então, eu trouxe aqui, eu vou passar imediatamente a duas colocações de perguntas, mas não tem como não chamar atenção para o termo indução como categoria de análise que a professora Laudisete trouxe, né? E essas 3 fases do trabalho, e essa preocupação também com a diversidade, o contexto, né, do Brasil, que é também muito grande, que se assemelha também ao contexto do Canadá. Então, eu queria chamar a atenção para esse indução como um acompanhamento intencional, né, professora Laudisete, que também pode depois, se quiser, trazer um pouco mais esse conceito. E professora Milka Milherra, professora Josefine, que nos trouxe, né, na sua apresentação, aquelas charges e aqueles desenhos, e o que o professor perdeu, né? Ele ali, todos viram, né? No meio de tanto papel, né? O que está acontecendo ali? Ele está sendo consumido, o que ele perdeu? O sono, né? Realmente essa situação de precarização que abarcou, e agora na pandemia, os professores iniciantes, com certeza, foram aqueles, certamente pesquisas virão, né, que vão ser largados, que foram deixados demais de lado, né, porque realmente na pandemia
A gente assistiu ontem a palestra do professor Tardif, né? A resiliência do professor experiente, contou, e o professor que chegou, né? O que aconteceu com o professor iniciante? Obrigada, professora Josefine, pelo seu modelo também de análise, né? Isso é muito, muito importante. Então, eu vejo essa necessidade desse trabalho também de tradução, aqui, estarmos aqui hoje, trazendo esses dois contextos, né? Para a gente poder poder se aproximar mais dos resultados. Eu queria trazer e colocar para a professora Laurizete, professora Josefine, dois pontos. O primeiro, se a professora Laurizete pudesse trazer um pouquinho dos resultados dessa pesquisa de São Paulo com o coordenador pedagógico, porque é muito interessante, pelo que eu entendi. Então, houve um grupo com coordenador pedagógico, um grupo com professor iniciante, talvez um grupo com gestor. Então, se a professora Laurizete pudesse falar um pouco dessa pesquisa de São Paulo em uns 2 minutinhos, e Rondonópolis, professora Josefine, Rondonópolis é no centro-oeste. Então, a gente sai daquele eixo de Brasil, Rio, São Paulo, né, para ir para Mato Grosso, para trazer um pouco dessa pesquisa. Né? Por que Rondonópolis, então, é o estado onde se mais pesquisou professor? E para a professora Josefina, eu gostaria de pedir um detalhamento desse programa de inserção profissional, desses dispositivos, né? Isso, desse dispositivo, os programas de inserção profissional, mentoria, né? Qual foi, então, se a senhora trouxe já, mas se a senhora pudesse falar desse que foi mais utilizado no Quebec, né? A gente fala do Quebec e no Canadá, talvez como todo, mas no Quebec, né? Qual é esse dispositivo de inserção profissional que a senhora trouxe que foi mais utilizado? Porque nós aqui no Brasil, nós tivemos como programa de iniciação científica, programa de iniciação à docência e residência pedagógica na formação inicial. Mas aí, quando a senhora já trouxe programas, dispositivos para ele como profissional. Na formação inicial, há algum programa de inserção profissional? Porque nós tivemos aqui o que nós chamamos de internato, residência pedagógica. Né? E isso facilitou. Quando o jovem estudante se formou como docente, aqueles que passaram pela residência pedagógica, eles já tiveram mais facilidade nessa inserção profissional. No Canadá, há algum programa na formação inicial, pensando na inserção profissional do docente? Ou esses dispositivos, professora Josefina, eles são mesmo só depois que o profissional já está no trabalho? Não sei se no Canadá existe esse programa na formação inicial. Professora Laurizete, se a senhora quisesse falar um pouco. Ok, Denise. Então, primeiramente, eu queria assim, dizer para a professora Josefine que nós precisamos nos aproximar, porque ela apresentou resultados aqui. E no caso da nossa pesquisa, nós estamos com os subprojetos em andamento, com todas as dificuldades da pandemia. Né? Então, professora, gostaríamos aqui, tenho certeza, deve ter muita gente da nossa rede de desenvolvimento profissional assistindo, se a gente pudesse, em algum momento, aí ouvir a senhora aqui no Brasil, porque essas experiências precisam ser trocadas. Aliás, esta questão da troca também aqui nos projetos que eu simplesmente abordei é o que nos une, né? Bom, contando um pouco de São Paulo, né? São Paulo aqui capital é uma cidade grande, há um projeto de formação grande nas escolas. No caso das escolas que estamos estudando são as escolas municipais, né? E o pressuposto que direcionava o trabalho nosso naquele momento é de que a escola tem um papel essencial no acolhimento, no acompanhamento e na formação dos professores, e no caso do professor iniciante, né? Então, o que a gente queria primeiro saber? Se havia realmente
já se já havia ações, né? Já alguma ação dentro da escola que se voltasse para o professor iniciante. Então, queríamos saber isso, né? Mas, ao mesmo tempo, né, se havia ação de acompanhamento, mas, ao mesmo tempo, se essas ações eram ações que, por exemplo, o coordenador pedagógico nas nossas escolas é quem é responsável pelas atividades formativas, né? E há aqui sempre o incentivo que não seja, que é dele, mas em colaboração com o gestor, com o supervisor. E a gente queria saber se há e como que são acompanhadas essas ações, né? E a gente também, lógico, já tinha essa hipótese que havia poucas ações, e realmente havia poucas ações nesse sentido. E a provocação dessa pesquisa-formação seria no sentido também de sensibilizar os coordenadores pedagógicos nas iniciativas de propostas de apoio aos iniciantes. Foi com isso que a gente se reuniu inicialmente em 2019, presencialmente, em 4 encontros, né? Foi com essa perspectiva. E o que os professores, a partir desse questionário que nós apresentamos os resultados, a partir do estudo de caso desenvolvido de uma professora iniciante com muitas dificuldades, e que fizemos depois reflexão em grupo, mas uma reflexão direcionada, né? Então, por exemplo, num dos grupos, né, nós queríamos saber como as necessidades desses professores iniciantes poderiam ser atendidas, porque eles levantaram as necessidades. Então, uma problemática, por exemplo, o professor iniciante, ele se perdia muito com a questão da rotina, com a questão do planejamento, do seu planejamento com a rotina do dia a dia, né? Essa era uma das questões, e essa questão era trazida no estudo de caso. Outra questão trazida no estudo de caso é o professor iniciante quando se defronta, por exemplo, com um aluno com necessidade especial, como é que ele trabalha. Outra questão que o professor iniciante se defronta, que ele, muitas vezes, na maioria das vezes, é encaminhado para as salas de aula com alunos com desempenho não com os piores desempenhos. Portanto, ele vai para a sala de aula já encontrando problemas bastante difíceis de resolver, dentre outros, né? Laure, então, eu quero inclusive te pedir, colocar, depois nós podemos passar também esse reveduc, esse dossiê, que talvez tenha esses resultados, né, trazidos. Eu já vou dizer já. Eu queria passar para a professora Josefine, porque eu recebi um aviso que nós vamos fechar a sala em alguns minutos, e para a professora Josefine, só para poder falar também e concluir dessa... E ela trouxe esses resultados tão importantes, professora Josefine, esses dispositivos, né, do Quebec. Então, eu só vou apontar o que os coordenadores, porque nós estamos aqui, o coordenador, junto com a equipe da pesquisa, ele vai desencadear um processo de acompanhamento na sua escola, né? Então, ele mesmo levantou da possibilidade de pensar mais em trocas de experiência entre experiência iniciante, investir mais na relação interpessoal, construir o projeto formativo, que ele tem horário para isso, já construir pensando nesse iniciante e fazer um trabalho articulado com esses experientes. Bom, então, já que o tempo está bastante, eu queria dizer que nós recebemos no dossiê
um montante de trabalhos com professor iniciante bastante grande. O dossiê, ele traz temáticas, desde revisão de literatura, por exemplo, num dos artigos, nós estamos escrevendo da importância de comunidades de aprendizagem, comunidades de reflexão dentro da escola, o que a gente chamou de comunidades de aprendizagem, e professoras que trabalham com alfabetização, trazendo, por exemplo, sequências didáticas para trabalhar com o iniciante, principalmente os iniciantes que atuam junto a classes de alfabetização, né? E outras atividades são abordadas no dossiê. O dossiê pode ser revisitado, professor iniciante, está com o título dele aí, Denise, que eu não estou... Obrigada. Não, nós podemos depois colocar está na revista no chat da UFSCar. Eu precisaria passar a palavra para a professora Josefine, para ela nos trazer aqui. Professora Josefine, muito obrigada pela sua apresentação. Qual foi, que a senhora acha, o dispositivo, né, de inserção profissional que a senhora, do Quebec, que a senhora gostaria de destacar, né? E se há na formação inicial, algum dispositivo que já prepare o professor? Denise? Oui. Tu sais bien que je ne comprends pas, hein? Não, então, professora, nós temos no Brasil, temos ainda o PIBID, um programa na iniciação que prepara os estagiários, que leva para a escola e residência pedagógica. E nos resultados que nós vimos aqui, isso facilita a inserção profissional também. Nós temos esses dois dispositivos na formação inicial. E eu gostei muito quando a senhora trouxe mentorias, trouxe a inserção profissional do docente. Sim. É muito próximo do nosso, né, Denise? É muito próximo do nosso contexto. É próximo do nosso contexto. Para contar isso da mentoria, rapidamente. É muito próximo do nosso contexto, professora. Se a senhora pudesse, então, agora nós vamos finalizando, se a senhora pudesse falar um pouco dessas, talvez, futuras pesquisas também que nós podemos ter, né? Nos aproximando. La question s'adresse à qui? Essa pergunta, professora, para nós encerrarmos aqui a nossa mesa redonda, né? Eu gostaria de deixar aberto, nós já vamos encerrar. Se a senhora, professora Laudizete, se a senhora tivesse dicas nesses seus projetos agora, que a senhora está trabalhando atualmente, né? Uma pista de pesquisa aos nossos futuros, né, pesquisadores. Oui, il y a des pistes de recherche et il y en aura toujours aussi. Et certaines pistes que j'ai évoquées concernent d'abord de voir, y a-t-il des conditions qui permettraient d'optimiser l'effet des programmes d'insertion ou voir des mesures spécifiques d'insertion. On parlait par exemple de mentorat. Oui, il y a quelques recherches qui ont été faites, mais d'autres sont nécessaires, par exemple avec des échantillons plus larges, avec des analyses quantitatives poussées, avec des données qualitatives pour aller chercher qu'est-ce qui fait que à l'intérieur du mentorat, ça fonctionne bien, ça génère des retombées significatives sur différents aspects. Parce que pour le moment, ce qu'on voit, c'est que les résultats, en fait, sont contradictoires. Il y en a qui disent qu'il y a des effets très importants. Il y en a même qui disent que le mentorat, c'est la mesure. Mais il y en a d'autres qui montrent que c'est peut-être moins de la moitié qui disent que ça a été bénéfique. Alors, où se trouve le problème? Où se trouvent les pratiques spécifiques à l'intérieur du mentorat qui permettent que ça génère plus de retombées positives? Parce qu'il y a aussi des retombées négatives. L'autre piste, c'est aussi de voir à long terme
est-ce que l'effet des programmes d'insertion ou de mesures spécifiques est durable? Comment favoriser la durabilité de l'effet des programmes d'insertion? Parce que pour le moment, la question, c'est s'il y a beaucoup d'instabilité, si les jeunes enseignants sont appelés presque à recommencer, est-ce qu'on va offrir des programmes d'insertion sur 10 ans, 15 ans? Est-ce que ce serait efficace? Est-ce que ce serait efficient? Donc, il faut étudier ce côté-là aussi. L'autre question qui se pose, c'est encore une fois des études longitudinales, mais qui prennent aussi en compte plusieurs facteurs ou plusieurs variables pour aller voir c'est quoi l'effet distinctif d'un programme d'insertion par rapport aux effets des autres pratiques ou des autres facteurs, mais quel est aussi l'effet des autres facteurs sur le sentiment d'être inséré, sur les différents indicateurs de l'insertion réussie. Ça devient vraiment nécessaire parce que mettre en place un programme d'insertion, ça coûte cher. Et si ça coûte cher, il faut qu'on puisse pouvoir optimiser. Il faut qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on attend de ces programmes par rapport à d'autres pratiques, à d'autres facteurs. Et là aussi, c'est comment faire un meilleur arrimage entre le soutien qu'on offre et les besoins. Pour l'instant, les acteurs, le milieu scolaire, ils courent, tout le monde court pour mettre en place quelque chose. Est-ce que ça va être gagnant? Est-ce que ça prendrait de prendre le temps aussi d'étudier comment, mais également aussi évaluer les programmes qui ont été mis en place? Uhum. Realmente. Sim, professora, realmente, eu concordo plenamente com a senhora. A gente está com a professora Laurisete no estúdio longitudinal. Oui, j'ai vu une question dans le chat aussi qui demande s'il y a un dispositif qui se démarque plus que d'autres. Bon, je dirais que la personne, avoir une personne ressource qui est disposée ou qui est assignée à aider à gérer les situations difficiles en classe, à gérer ou à adapter les interventions auprès des élèves en difficulté, ça semble être vraiment une mesure gagnante, plus que même juste le mentorat. Également, il y a l'observation des classes, des collègues, puis être observé et bénéficier de la rétroaction. Donc ça, c'est des mesures qui se sont avérées très, très bénéfiques, mais ceci dit, ce n'est pas nécessairement 100% suffisant parce que ce qu'on a trouvé, c'est qu'il faut ces mesures, mais pouvoir également bénéficier de groupes de pratique, de communautés de pratique. Parce que ce que permet les mesures de nature personnalisée, c'est très bien, mais ça ne permet pas nécessairement une intégration, un apprentissage à collaborer, à travailler ensemble, se sentir reconnu, intégré, accepté. Et donc, les communautés de pratique, le groupe de soutien deviennent aussi nécessaires. Et ceci, pour résumer, c'est que comme il y a différents types de besoins, ça nécessite différents types de soutien également. Mais les enseignants n'ont pas toujours besoin de la même affaire et ça peut être variable selon les années d'expérience et selon aussi les conditions particulières de la tâche. Alors, si j'ai une classe avec des élèves en difficulté, c'est sûr que la personne ressource qui vient dans ma classe devient importante. C'est sûr que la collaboration pour savoir quelle pratique mettre en place devient très intéressante. Donc, c'est vraiment plusieurs conditions qu'il faut prendre en considération. Professora, realmente a gente tem que se aproximar mesmo das pesquisas, e obrigado por essas pistas, né? A gente sabe que há muitos estudantes também que querem aprofundar essa temática.
Professora Laurizete, nós vamos encerrar a mesa. A senhora gostaria de deixar uma palavra final, alguma pista de pesquisa? Professora Josefine, nós vamos encerrar a mesa. Nós teremos aqui, durante o evento, falas também em comunicações sobre inserção profissional. Isso. O que eu ia dizer é que, por exemplo, o dispositivo que a maioria dos projetos tem utilizado é o de pesquisa-formação, seja usando narrativa, seja usando caso de ensino, né? E especialmente lá em Rondonópolis, é a itinerância pedagógica. É assim, professores experientes se juntando com o iniciante, indo para as escolas. Professor experiente para eles é o coordenador pedagógico. Então, nós estamos olhando muito para isso, para esse processo formativo. O que eu queria dizer é que nós teremos a apresentação amanhã de manhã, por exemplo, da Ana Lúcia Madsen. Ela trabalha com coordenador iniciante e ela vai contar como que nesse período da pandemia também ela desenvolveu uma pesquisa-formação. Daí não é nem o professor, ela está olhando para outro. Então, vamos dizer, a gente já está alargando essas possibilidades de pesquisa. Então, eu acho que a gente pode pensar num seminário, Denise, com a professora Josefine, aqui na PUC, pelo Zoom, ela conversar conosco, e daí nós podemos, junto com a rede, dizer para ela o que a gente está fazendo nessa realidade nossa, né? Que é uma realidade bem diferente, professora Josefine, e a nossa atuação está sendo com quem está formando o iniciante na escola, preferencialmente, né? Então, e depois, eu nem falei das entrevistas, né? Obrigada. Que a gente tem entrevistas também programadas com os gestores da Secretaria da Educação, porque não adianta a gente estar na escola só. E o secretário da Educação? O que ele está vendo? O que ele está pensando? Né? Então, é uma forma também, esses projetos de pesquisas, eles têm que chegar na Secretaria de Educação, sabe? Para fazer esse diálogo é com a escola, é com a Secretaria de Educação e é com os pesquisadores da academia. A gente tem que juntar forças para trabalharmos juntos para alterar essa realidade que a gente tem. Temos muitos projetos, né? Obrigada. Nós vamos encerrar. A professora Josefine gostaria de dar uma última palavra C'est une belle initiative, cette table ronde, et ce sera un plaisir de collaborer puis de participer à d'autres événements chez vous ou ici. Vous serez les bienvenus. Alors, merci d'avoir partagé vos données. Então, obrigada, professora Josefine. Obrigada, professora Laurizete. Agradeço imensamente que esse seja o início de parcerias e de textos traduzidos e de textos escritos em comum. Muito obrigada. Damos por encerrada a nossa segunda mesa redonda do Congresso Internacional de Formação e Profissão Docente. Obrigada.